Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que tenham passado bem o Natal, que tenha sido uma noite abençoada e que durante essa semana a gente possa se preparar com fé em Deus e com confiança na espiritualidade para esse ano novo que vai iniciar. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Mais especificamente sobre a salvação dos ricos. Antes da gente falar sobre a questão dos ricos, é importante a gente lembrar desse conceito, de onde vem esse conceito Mamon, essa palavra. Essa palavra ela é grega e ela deriva do aramaico, que quer falar sobre riquezas, dinheiro, bens, acúmulo de riquezas. Então, o capítulo diz que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Mas por quê? Vamos pensar lá na introdução do Livro dos Espíritos, que traz alguns conceitos, sobre panteísmo, espiritualismo, materialismo. E lá ele traz o conceito materialista, que é de acreditar no que a gente tem aqui, na nossa vida. E até o conceito de alma é trazido no materialismo como sendo algo que ela provém, ela vem a partir da vida. A partir do momento que a vida é concebida aqui, a alma ela aparece. E a partir do momento que não existe mais vida no corpo, a alma deixa de existir. Ou seja, a gente vive a vida aqui e aquele famoso morreu e acabou. Os conceitos, a filosofia espiritualista, qualquer uma das religiões que acredita em algo além da matéria, ela traz esse conceito de que a alma, ela dá vida ao corpo, certo? Então é através da alma que o nosso corpo tem vida. E a partir do momento que a vida do corpo não existe mais, a nossa alma, ela continua viva. Ou seja, a alma, ela existe independente do corpo. E o que isso tem a ver? Vamos pensar de que forma que a gente pode acreditar em um e outro, se são dois conceitos antagônicos. São dois conceitos distintos. Não se tem como acreditar que a alma, ela existe, que ela é causa da vida, e acreditar ao mesmo tempo que ela é um efeito da vida. Ou seja, que é a alma que dá vida ao corpo e que o corpo é a que dá vida à alma. São dois conceitos diferentes. Não tem como a gente acreditar que a alma, ela cessa, ela morre, e a partir do momento que o corpo morre, ela desaparece, e acreditar numa alma infinita que ela vive além do corpo. Não tem como acreditar nos dois ao mesmo tempo. Então, acreditar em Deus, servir a Deus e servir a Mamon, ou seja, servir a Deus coisas espirituais e servir a Mamon coisas materiais, riquezas, são conceitos que a gente não tem como acreditar nos dois ao mesmo tempo, servir aos dois ao mesmo tempo. Então não tem como vivermos aqui na Terra servindo somente as coisas espirituais como prioridade, as coisas de Deus, e priorizar também o acúmulo de bens. Viver para conquistar coisas, para ganhar mais, para acumular mais, para comprar mais. Não tem como a gente servir aos dois deuses. Então, o capítulo ele traz que a gente precisa viver na Terra porque é necessário a nossa vida aqui, é preciso que a gente passe por um período aqui cada vez maior para que a gente possa experienciar, para que a gente possa conviver, para que a gente possa aprender, que a gente possa
pagar os nossos débitos, né? E cobrar nossas dívidas também, e que a gente possa restabelecer um equilíbrio do nosso espírito com o universo. Então, o período que a gente passa aqui na Terra, a gente precisa viver, e a gente precisa tentar viver da melhor forma. Viver da melhor forma não é viver acumulando as coisas, mas tentar viver de uma forma razoável para que a gente possa dar ênfase nas coisas que a gente precisa fazer. Então Jesus, ele não diz em nenhum momento que ter a riqueza, ela é proibida. Que a gente ter uma boa vida, que nós termos um poder aquisitivo, ele é algo proibido. O que ele diz é que a gente precisa viver na nossa vida na Terra, viver a nossa vida aqui na Terra, de uma forma que a gente não se apegue às coisas que obtemos aqui. Jesus também precisava se alimentar. Jesus também passou o seu período trabalhando com o seu pai. Ele não trabalhava de graça, porque a casa precisava ser sustentada. Então, o que ele tenta trazer de ensinamento é que nós precisamos ser donos do nosso ganho, donos do que nós temos, dos nossos bens, sem se apegar a eles, e não deixar que os bens materiais sejam nossos donos, né? Não podemos ser escravos dos bens materiais. Porque viver para acúmulo de bens, viver para que a gente conquiste mais coisas, que a gente ganhe mais, que a gente compre mais, que a gente faça maior, ele é um conceito que nos afasta do que Jesus tentou nos ensinar sobre a caridade e a humildade. Vivermos para o bem do outro. O acúmulo de bens, essa ideia de vivermos para servir a Mamon, ela nos afasta, ela acaba nos aproximando dos conceitos egoístas, dos pensamentos egoístas e orgulhosos. E nos afasta totalmente do conceito de humildade e caridade que ele veio nos ensinar. Apego às coisas materiais nos afasta da caridade. Então, vivermos aqui na Terra é pensarmos em utilizar a Terra para o nosso propósito, mas lembrar que não pertencemos a essa Terra e que essa Terra não nos pertence. É treinar realmente o desapego das coisas. A gente precisa lembrar que não viemos aqui da Terra. Não somos seres terrenos como primeira encarnação. E provavelmente as futuras encarnações em algum momento não serão mais aqui na Terra. Assim como já passamos por outros orbes e passaremos por outros, esse aqui também é uma passagem. Da mesma forma que usamos esse corpo hoje, já utilizamos outros e vamos usar outros amanhã. Então são coisas passageiras que a gente não se deve apegar. Esse culto exagerado a ter as coisas, a ter o corpo perfeito, a ter tudo perfeito, a ter as coisas materiais, ter mais do que o outro, ter mais do que eu tinha. São todos conceitos que nos fazem apegar mais às coisas terrenas, às coisas materiais. E como eu disse, Jesus não disse que era errado termos o material.
vivemos aqui na Terra, precisamos passar por isso tudo. O próprio desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da ciência, da medicina, das tecnologias de comunicação, tudo isso ele depende de uma indústria que ela dá muito lucro. Mas é necessário para a nossa evolução intelectual. Ela é necessária para que a nossa vida aqui na Terra ela seja cada vez mais de melhor qualidade. Que a gente possa passar mais tempo na Terra e que a gente possa aprender mais rápido tudo o que a gente precisa. Né? Experienciar mais rápido tudo isso. Então, a evolução tecnológica e intelectual, ela é necessária por conta disso, e ela passa muito por esse acúmulo de coisas materiais, né? Só que a gente precisa lembrar que, como tanto os donos das tecnologias, donos dessas indústrias, como os consumidores, que somos nós, não podemos ter isso como o foco principal da nossa vida. Precisamos utilizar isso. Somente. Só usar. Assim como a gente usa qualquer utensílio. Como a gente usa o nosso próprio corpo. Mas sem que a gente se apegue a isso. E aí ele traz aqui uma história, né? Que ela é uma história que aconteceu com Jesus, que é aquela historinha do jovem rico. Ela está em Mateus, ela está em Marcos e ela está em Lucas, né? Nos 3 evangelhos. E resumidamente a história é que o jovem rico chegou a Jesus e disse: Mestre, como eu posso conseguir a vida eterna? Como eu posso adquirir a vida eterna? E Jesus respondeu: você deve seguir os mandamentos, guardar todos os mandamentos, né? Ou seja, deve manter os mandamentos, né? Não matar, não cometer adultério, não furtar, não dizer falsos testemunhos, honrar vosso pai e vossa mãe, amar o vosso próximo como a vós mesmos. E aí o jovem respondeu: não, isso tudo eu já faço. O que me falta ainda? Aí Jesus disse: não, então se tu já faz tudo isso, o que você precisa fazer agora é vender todos os teus bens, doar aos pobres e me segue. E aí o jovem ficou muito triste. Porque aí ele já seguia os mandamentos e ele queria saber o que mais ele precisava fazer para conquistar a vida eterna. E Jesus falou a única coisa que ele não conseguiu fazer, que era se livrar dos bens materiais. Porque note que Jesus não disse: vende e guarda o dinheiro, né? Ele disse: vende e dá aos pobres. Vende e dá aos pobres tudo que você passou a vida aí para conquistar. Aí a gente pode pensar e se colocar no lugar: quem de nós faria? Quem de nós venderia o carro e doaria aos pobres? Não precisa nem ser tudo, só o carro. Pega o carro e vende e dá aos pobres. Quem faria? Então, Jesus mostra, né, com esse exemplo, e aí Jesus olha para os discípulos e diz: percebam que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, o camelo aqui, né, pela tradução, usava a mesma palavra, mas é um cabo, né, um cabo mais grosso, uma corda. Então, é mais fácil que uma corda entre no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, perceba, ele não disse que é impossível, mas ele disse que é mais difícil. Ele disse que é mais difícil porque, se a gente pensar em Pedro, Jesus disse: largue tudo e me segue. Pedro largou o que ele tinha, que era o barco de pesca e a rede, e seguiu.
Agora, para o jovem rico, ele tinha que largar muito mais. Era muito mais coisa. Então mostra que o apego às coisas materiais, ele acaba nos limitando em relação às coisas morais. E como o próprio Kardec traz no Livro dos Espíritos, que a prova da riqueza, ela é a mais difícil. Porque a prova da riqueza é aquela que ter a riqueza nos aproxima mais das paixões, né? Das coisas materiais aqui, das coisas que nos afastam das questões morais, das questões espirituais. É muito mais difícil, né, ceder, é muito mais fácil ceder às tentações que o dinheiro te traz. É muito mais difícil se manter longe das tentações quando é muito mais fácil conseguir. Então, a riqueza, né, ele não traz a prova da riqueza como algo que é impossível, né, passarmos e conseguirmos. Ele diz só que é mais difícil, que é muito mais difícil. Mas o apego, ele não está só nos ricos, né? A gente pode ter aquele fusquinha velho e se apegar a ele. E ter mais apego do que o rico que tem um carro zero. A gente pode ter muito mais apego ao meu lugar na mesa, à minha caneca, ao meu talher, né? Às minhas coisas. Independente se formos ricos ou não. Então Jesus, com o exemplo do jovem rico, ele quer dizer que precisamos cada vez mais pensarmos na caridade. Ele é um exemplo claro do fora da caridade não há salvação. Porque o jovem ele queria saber o que ele faria para se salvar, para ter a vida eterna, para sempre. E aí Jesus diz, precisa ser caridoso, precisa vender tudo e dar aos pobres. Que é a essência da caridade, dar tudo que tu tens. E ele não conseguiu, né? Ou seja, se você não consegue dar tudo que tem, se você não consegue ser caridoso, você não consegue a vida eterna. Que é o que o garoto, que é o que o jovem rico procurava. Então é um exemplo bem claro de que fora da caridade não há salvação. Então, espero que nesse próximo ano possamos todos nos afastar um pouco mais das coisas materiais, né, para que a gente possa elevar um pouco mais o nosso espírito, nos afastarmos um pouco mais das coisas materiais, né, que a gente possa ficar mais leve para alçar os voos maiores, né, que a espiritualidade espera de nós, né. Que tenhamos todos um feliz ano novo e que 2024 possa ser melhor para todos. Uma boa noite e até a próxima.